Fala pessoal, dando continuidade aos nossos vídeos de suporte técnico, nós vamos mostrar hoje como é feita a instalação do sistema AMS. Para isso nós iremos utilizar a versão do Red Hat Linux Enterprise, né? A versão 8.8, e nós vamos aí ter algumas recomendações aí de servidor para que essa instalação seja feita corretamente, tá? Então, seguindo o manual da Nokia, o manual de instalação, a recomendação para que seja feita a instalação aí corretamente do sistema Red Hat, o servidor precisa ter pelo menos aí 8 cores, né, 8 núcleos de processamento. Os processadores aí precisam ser pelo menos aí 7 Xeon, tá? Com a frequência aí de pelo menos 2.4 GHz. Se porventura não tiver essa especificação, estiver abaixo, essa quantidade de números de núcleo aí necessitam ser acrescentadas. Só lembrando que esta é a recomendação mínima, tá? Esse manual de instalação, ele vai estar disponível aí em nosso canal de suporte. Se vocês precisarem, é só entrar em contato conosco que nós estaremos aí enviando para vocês, tá? A quantidade de memória RAM mínima é 16 GB, HD para a instalação mais atual do sistema AMS, tudo em um único servidor. O disco, né, o HD precisa ser de pelo menos 750 GB, tá? Esta é a recomendação mais atual, não pode ser menos que isso, tá? Então, seguindo esse tutorial, se você alocar um espaço menor, tá? O sistema MS, o banco de dados não vai ser instalado corretamente, então vai ter que destruir a máquina virtual, ter que criar novamente uma outra máquina com a recomendação mínima necessária, tá bom? Nós vamos utilizar aí a versão mais atual do Red Hat, que é a 8.8, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, só entrar em contato conosco, tá bem? Bom, aqui eu estou usando um Hyper-V, eu já iniciei aqui a VM, então aqui eu vou selecionar Install, né, Red Hat Enterprise Linux. Espera ele carregar. Beleza. Diminuir mais um pouquinho. Aí. Bom, o idioma eu prefiro utilizar o padrão, né, o inglês, até por motivos de suporte técnico. Se por acaso a gente precisar abrir algum ticket, algum chamado lá na Nokia, algum engenheiro possa ser alocado, né? Talvez não seja algum brasileiro, e até para ficar mais simples ali deles conseguirem dar um suporte, a gente deixa sempre o idioma padrão, o inglês, beleza? Clica em continuar. Bom, agora a gente vai definir aqui o time, né? A região aonde esse servidor vai estar, né? A gente coloca aqui São Paulo, Bahia. No caso aqui nós estamos em Ilhéus, Bahia. Então nesse caso aqui eu vou deixar apenas Bahia. Definir o time aqui para 24 horas, né? Vou dar aqui incluir, configurar aqui o teclado, definir aqui o português Brasil, vou adicionar aqui o português Brasil, remover padrão americano, posso validar aqui se todos os caracteres especiais estão funcionando, beleza?
Feito isso, agora nós vamos aqui selecionar aqui o software. Em software, eu deixo essa versão base aqui selecionada. Eu vou marcar aqui alguns pacotes adicionais, debug, FTP Server. Vou selecionar Performance Tools. Legacy Unix. Security Tools. System Tools. E também o gráfico. Aqui. Modo gráfico. Por que a gente precisa do modo gráfico? Como está isso? Em alguns casos ali, possa ser que a gente não consiga acessar o AMS, né, via clientezinho, pela uma máquina com Windows. Aí a gente pode acessar aqui o próprio terminal do servidor através do Hyper-V, e no menu gráfico, né, dele a gente pode conseguir ali, a gente consegue, melhor dizendo, fazer a instalação do AMS Client, e aí a gente não vai ter nenhum tipo de interferência via rede, tá? Então isso aqui é importante, acaba sendo uma boa ferramenta para fazer aí algum tipo de suporte, beleza? Vamos pro próximo. Vou selecionar aqui a instalação. Vou fazer uma instalação customizada. Seleciono aqui em storage, na configuração do disco aqui, vamos deixar custom, tá? Bem, aqui nós vamos adicionar vamos clicar aqui em adicionar. Vamos adicionar aqui o boot. Deixa 512 megas. Beleza? Vamos adicionar. Vamos dar o file system a extensão 4. Clico em Update Settings, adicionar. Agora vamos criar aqui o swap. Deixar 16 GB. Agora nós vamos adicionar a raiz. Para a raiz vamos colocar aí 100 GB. Vamos alterar o device type para LVM, se por acaso não tiver alterado, tá? Beleza? Vamos mudar aqui o file system. Dar um update settings. Aqui no volume group nós vamos modificar. Vamos colocar um outro nome. Vamos colocar VG_root. Deixa aqui o size policy automático mesmo. Salvar. Vamos mudar o nome para LV_root. Vamos dar um update settings. Vamos agora adicionar outro diretório /opt. Para o /opt vamos colocar 150 GB. Device type LVM. Vamos mudar aqui o file system. Aplicar. Vamos criar aqui um volume group. Vamos colocar o nome VG_opt. Deixa em automático, size policy, dá um save. O nome nós vamos mudar para LV_opt. Dá um update settings, beleza? Bem, agora nós vamos criar uma outra
outro diretório, né? Vamos criar o diretório de backup. Para o backup, vamos colocar também 150 GB. Vou ajustar aqui o file system. Extensão PostGT4. Vamos criar aqui um novo volume group. Vamos colocar o nome VG_backup. Size policy em automático. Salvar. Alterar o nome para LV_backup. Após fazer isso, vamos clicar aqui em Update Settings. Bom, agora vamos criar aqui o diretório do banco de dados, o AMS-DB. Vamos colocar aqui a capacidade também de 150 GB. Ajustar o file system. Criar um novo volume group. Volume group, nós vamos colocar o nome VG_AMS-DB. Aqui, pessoal, acontece muito erro na instalação, que é o pessoal acaba dando um save e não ajusta o size policy, tá? E nas partições anteriores, a gente deixou o size policy automático. No caso do banco de dados, a gente tem que mudar para esta opção, beleza? Para ele utilizar toda a capacidade que tiver sobrando ali do HD, alocar justamente para esse volume aqui, para esse volume group que a gente está criando. Então eu vou clicar aqui em salvar. Vou alterar o nome, LV_MSDB, vou dar um update settings. Note que ele alocou todo o espaço que estava disponível aqui e deixou no volume group, tá? Então ele vai ter os 150 GB mais esses 183 aqui GB disponível, beleza? Bom, dá uma verificada aqui nas demais partições, se foram criadas corretamente, tá? A raiz, o system aqui, o boot, inicialização, o OPT, ver se está tudo certinho, o nome, ok? Backup, confere se está tudo ok, extensão, file system aqui, melhor dizendo, MSDB, confirmar aqui se o espaço disponível do disco foi alocado para esse volume group aqui. Bom, acho que é isso. Vamos continuar aqui. Ele vai dar essa mensagem. A gente está usando aqui uma maquininha virtual. A gente vai clicar em aceitar. Bom, agora a gente vai configurar aqui a network, a rede. Lá veio desativada. Informação importante: se vocês vão utilizar apenas uma interface de rede, ou seja, o sistema, né, o servidor vai se comunicar com as OLTs através dessa interface aqui, e também os clientes, né, aonde o AMS Client estiver instalado, ele vai chegar no servidor Red Hat também por essa única interface. Existem casos que o ISP necessita ter mais de uma interface para se comunicar ali com a OLT especificamente e outra com o cliente. Então a gente precisa especificar isso corretamente no momento da instalação do sistema AMS aqui no Red Hat. No nosso caso, nós vamos utilizar apenas uma única interface para se comunicar tanto com os clients, né, as estações de trabalho, que os analistas vão estar ali com o AMS Client, né, nas máquinas deles, e também essa mesma interface para se comunicar com as OLTs, beleza? Então eu vou ativar aqui a interface de rede. Ele atribui este IP aqui, 192.168.31/24. Eu tenho um DHCP ativo na rede. Eu vou deixar esse IP fixado, né? Então eu vou configurar aqui um IP fixo. Clico em Configure. Vou aqui em General.
Eu vou marcar a conexão automática. No IPv4 eu vou ajustar de automático para manual. Vou clicar aqui em adicionar e aí eu vou colocar o IP do servidor. A máscara de rede é 1/24. Coloco o GET, o DNS. Posso utilizar o Google aqui, por exemplo. Se por acaso não for utilizar o IPv6, é só desmarcar. É só desabilitar, melhor dizendo. Dar um disable, tá? Bom, feito isso, eu vou salvar uma informação importante que é configurar o hostname do servidor, né? Então, geralmente a gente coloca 5520 AMS, ISP, o nome do ISP. É mais para fim de organização. Beleza? Bom, apliquei. Note que o current hostname foi ajustado aqui. Vamos continuar. Deixa eu ver se mais alguma informação precisa ser feita. Agora nós vamos configurar aqui a senha do root do servidor. Isso aqui é importante, tá? Essa senha deve ser guardada para não ter um problema depois que o sistema for instalado, né? Precisar acessá-lo. No nosso caso aqui eu vou colocar uma senha qualquer, tá? Uma senha forte. Precisa ser alfanumérico, né? Uma senha forte é a recomendação, tá? Vamos continuar. Bem, feito isso, agora a gente já pode seguir aí para a instalação do sistema, beleza? Bom, vamos aguardar aí todo o processo. Após isso, ele vai pedir para reiniciar, beleza? Até já. Bom, pessoal, instalado aí o sistema, a gente vai aplicar aqui um reboot. Esperar ele carregar. Após o reboot, ele vai vir para essa tela. A gente vai aqui em informações da licença, aceita os termos. Vamos finalizar aqui a configuração. Finish. Aguardar ele carregar. Vai iniciar aí o modo gráfico. Aqui eu aplico Next. Desativo aí a localização. Desmarco também essa outra opção. Location, né? Melhor dizendo, Location Services. Tá. Eu posso pular. Aqui a gente cria um usuário. Eu vou criar um usuário padrão 5520 AMS. Next. Coloco aqui uma senha. Next. Pronto. Bem, a instalação foi feita. Como eu valido se a instalação foi feita corretamente? Posso abrir aqui o terminal. Posso ir direto aqui no próprio modo gráfico aqui do Red Hat, ou acessando ele via IP, né, pela rede.
Deixa eu abrir aqui o put. Deixa eu ver se com esse usuário ele me permite. Eu posso aplicar o comando lscpu para ele me mostrar os CPUs que estão aqui no quantidade de core, né? Se foi alocado corretamente, né? A arquitetura aqui do processador. Posso aplicar também o comando free-h para ver a quantidade de memória RAM. Vamos ver aqui as partições. Clicando no df espaço "-h", esse particionamento, os nomes das partições, o volume grupo estão corretos, né? Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, a gente alocou aqui para a raiz 100 GB, né? Que já mostra que há uma quantidade em uso. A gente alocou para o barra OPT 150 GB, já mostra aqui uma quantidade em uso. E já também para o backup, certo? Se eu aplicar o comando aqui, a gente também já vê aqui o do banco de dados. Se eu aplicar o comando vgs, ele não tem permissão root. Deixa eu abrir aqui com o put 3181 if config. Isso aí, 3181. Por padrão, ele permite logar com o root. Tá, beleza. BS. Legal. Eles mostram aqui os volume groups. Note que ele alocou aqui um espaço para banco de dados, né? 333 GB, tá? Todo o espaço disponível que tinha, né? No HD, a gente tem aqui os 150 GB pro backup, os 150 GB pro OPT e também para a raiz aqui. Então, acabou alocando um pouquinho a mais, tá? 116 GB. Eu posso aplicar o comando ifconfig para validar se o IP foi atribuído corretamente, tá? Bom, esses aí são os comandos aí principais que a gente consegue validar. Se por acaso você não tiver um subscription válido, né, da própria Red Hat ali, o que a gente faz nesse caso? A gente recomenda que você copie a ISO utilizada na instalação do sistema, ou seja, a própria ISO do Red Hat, copia ela para dentro do diretório /opt, dentro do próprio Red Hat, tá? Então vocês podem utilizar o WinSCP ou outros file transfer aí para fazer a transferência deste arquivo para dentro do servidor. Após isto, validado nesses passos aí, a máquina está disponível aí para instalar o sistema AMS. Beleza, pessoal? Obrigadão, até a próxima.